Hoje, nesse texto que você abriu comigo, de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17, eu quero falar a respeito da ceia do Senhor. Ocasionalmente, a gente sempre traz uma palavra de instrução, a gente sempre traz uma orientação curta todo mês antes da ceia, falamos sempre um pouquinho dela, da mesma forma que fazemos com as ofertas. Mas hoje eu quero tirar todo o tempo do Ministério da Palavra para que a gente ensine um pouquinho mais a fundo a respeito da ceia, do entendimento que nós devemos ter, da forma como nós devemos nos conduzir. E eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 17, a leitura. Paulo diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um come antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Querido, esse texto mostra de uma maneira muito clara que essa igreja, a igreja de Corinto, ela não estava procedendo da forma correta na casa de Deus em relação a algumas coisas, mas aqui Paulo faz uma abordagem a respeito da ceia do Senhor. E ele mexe, talvez não apenas no que a gente poderia chamar de mais importante, mas o que naquele momento, em termos de problemas, era o mais relevante. Mas ele termina dizendo: quanto às demais coisas, eu vou ordenar aí quando estiver com vocês. Então, haviam outros detalhes que ainda precisavam da atenção e do conserto deles. Quando ele diz, logo no início, que eles se ajuntavam não para melhor, mas para pior, mostra, querido, que a ceia do Senhor não é algo neutro. Ou nós fazemos e participamos direito da forma devida e lucramos os devidos benefícios com isso, ou nós estamos fazendo da forma errada e nós perdemos com isso. E eu me preocupo em que a gente não apenas faça do jeito certo em relação à liturgia, a maneira de distribuir. Hoje nós não estamos sujeitos a alguns desses erros que ele mencionou. A ceia, querido, como diz o próprio nome, era uma ceia de verdade. Né? Eu sempre brinco que nós temos uma versão muito light da ceia do Senhor. Né? É um pedacinhozinho de nada de pão, a gente não tem nem coragem de chamar de cálice, esse copinho de plástico, mas eles, na verdade, tinham uma verdadeira refeição. Algumas vezes na Bíblia você vai ver o Novo Testamento, e isso, por exemplo, você encontra na carta de Judas, ele fala dos ágapes, que eram as chamadas festas de amor. Os irmãos se reuniam para comer junto, e de tudo aquilo que comiam, eles destacavam dois elementos, que era o pão e o cálice com o fruto da vide. Normalmente eles não estavam juntos para comer, né, só o pão e beber só do fruto da vide.
Mas esses dois elementos, eles eram destacados no restante da ceia. Da mesma forma, Jesus, quando instituiu a ceia, ele estava celebrando a Páscoa. Então, eles estavam comendo um carneiro, ervas amargas, né? O pão e o vinho são destacados naquele momento, com um simbolismo específico. Mas eles não se reuniam só para comer isso, aquilo era de fato uma refeição. E Paulo começa reclamando, porque ele diz, algumas vezes, alguns de vocês tomam antecipadamente sua própria ceia. Você come e não espera o outro chegar. Ele diz que alguns chegavam a passar fome, não sobrava para eles. Provavelmente os atrasados. Né? Fala para alguém ao seu lado, quem chega depois pode ficar sem nada. Mas ele diz que enquanto havia alguns que não conseguiam comer, ele diz que havia alguns que se embriagavam. Então, irmão, não era um copozinho desse de plástico de vinho que tomava. Né? E Paulo mostra alguns erros que hoje nós não temos nem como cometer. Né? É impossível dizer que um vai, né, se empanturrar, o outro passar fome com esse pedaço simbólico do pão. Né? Ou com esse cálice simbólico. Mas, muitas vezes, o coração, querido, a maneira de agir, o entendimento, o espírito com que fazemos isso, tem nos roubado em outras áreas. E eu percebo que nós podemos estar tomando, em vez de ser a ceia do Senhor, o que Paulo diz, a nossa própria ceia. Se nós não estamos fazendo do jeito certo, e Deus não aceitou aquilo, então você simplesmente fez algo que é meramente seu. E não é o plano, e nem o desejo, nem a vontade de Deus, que nenhum de nós venha perder aquilo que Ele tem para nós. Você pode dizer amém? Então, eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas que eu vejo nesse e em outros textos da Bíblia que nós vamos mexer hoje. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente definir o que é a ceia do Senhor. Eu sei que a gente pode dar aquela resposta atravessada, rápida, decorada, é uma ordenança de Cristo. Né? A pergunta é, por que Ele ordenou? O que Ele tinha em mente? Né? Eu sei que é uma ordenança de Cristo e nós podemos já tomar emprestado esse conceito junto para aumentar a nossa lista. Mas há um propósito específico para o qual Ele estabelece isso. E a razão pela qual Ele instituiu isso e ordenou que nós fizéssemos, fica muito claro quando Paulo diz assim, eu recebi do Senhor, versículo 23, o que também vos entreguei. Né? Esse relato também está lá em Mateus 26, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Diga, repita comigo essa frase, em memória de mim. Fala para alguém ao seu lado, a ceia é uma ceia memorial. Querido, a primeira definição que nós podemos dar, depois de reconhecer que é uma ordenança de Cristo, é que ela é uma ceia memorial. Eu gosto de chamá-la de a ceia memorial da nova aliança. Né? Mas toda vez que vamos ter a ceia, a gente acaba simplificando. Né? Vamos tomar a ceia do Senhor. Mas é um momento, querido, onde nós nos recordamos daquilo que Ele fez. Eu gosto de usar a seguinte frase. É um momento em que nós precisamos olhar para trás, para o passado, e lembrar o que Jesus fez por cada um de nós. Embora também é um momento profético, onde a gente olha para frente, para o futuro, em relação àquilo que nos aguarda. Mas o versículo 26 termina dizendo que nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então o momento da ceia é um momento onde anunciamos a morte, o sacrifício dEle. E nos lembramos não apenas daquilo que Ele fez por nós, mas da maneira como nós devemos responder ao que Ele fez por nós. Querido, eu entendo que receber a salvação não é só um privilégio, é uma responsabilidade. Sempre que Deus faz algo para mim e para você, e nós recebemos, isso não é só um motivo de alegria. Isso deve gerar em nós uma consciência de que há uma responsabilidade. Eu não sei você, mas eu fico pensando em cada coisa que Deus faz por nós. Né? Desde a salvação, o cuidado, a provisão, né? Quando Ele responde uma oração, quando Ele intervém. Mas eu tenho descoberto, querido, que quando Deus faz algo na minha vida, isso não deve ser só motivo de alegria. Isso tem que trazer uma consciência de responsabilidade para mim. A Bíblia diz que Deus curou Ezequias, lhe deu mais 15 anos de vida, ainda deu um sinal para ele extraordinário,
fez com que a sombra do relógio de sol de Acás retrocedesse 10 graus. Deus mexeu em toda a estrutura do universo só para mandar uma mensagem para aquele homem a quem ele amava. Mas a Bíblia diz assim, mas Ezequias não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe fez. Isso significa o quê, querido? Que nós temos a responsabilidade de corresponder aos benefícios que o Senhor nos faz. Amém? Eu sei que você consegue um amém melhor, então vou falar de novo, você ficou ele pronto. Nós temos que corresponder aos benefícios que o Senhor nos faz. Amém? Então, eu fico olhando para aquilo que Jesus fez, e eu preciso me manter, querido, consciente disso. Eu preciso celebrar aquilo que ele fez continuamente. A celebração, querido, da redenção e do que Jesus fez por nós, não é só o tema da adoração hoje, vai ser o tema da adoração no céu. Nós declaramos isso aqui domingo passado. A Bíblia diz, e cantava um cântico novo. João viu isso lá na glória, dizendo, a respeito do Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Esse ainda será o assunto da adoração no céu, e hoje não é diferente. E a ceia, querido, é parte do momento em que a gente recorda a maneira como o corpo dele foi moído por nós e o seu sangue foi derramado por nós. É um momento de recordação e de lembrança, não só de olhar para trás e anunciar a sua morte, mas de olhar para frente. Eu acredito, querido, às vezes a gente fica com essa ideia, da recordação apenas do passado, mas nós precisamos aprender a sonhar e visualizar um pouco daquilo que nos aguarda. O Senhor Jesus, ele diz lá em Mateus 26, acho que é ali pelo versículo 29, não beberei mais convosco do fruto da vide, até que eu beba de novo no reino de meu Pai. Essa ceia que nós temos, querido, é apenas um ensaio, o que nós temos aqui na terra, de algo que um dia nós vamos ter com Ele lá nos céus. A diferença é que lá em Lucas 12, 37, a Bíblia diz que o próprio Jesus se cingirá e Ele nos servirá à mesa. Fala para alguém ao seu lado, se você permanecer fiel até o fim, um dia o próprio Senhor Jesus vai servir a ceia para você. Então, nesse momento, querido, de olhar para trás, lembrar o que Ele fez, anunciar sua morte, a Bíblia diz que nós fazemos isso, anunciamos sua morte até que Ele venha. Então, é um momento onde nós resgatamos a lembrança do que aconteceu e cultivamos a esperança e a expectativa da vinda dEle e daquilo que Ele vai fazer por nós. Paulo escreveu aos Filipenses, ele diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. A dificuldade de muita gente, querido, é que ele caminha nessa terra pensando só no hoje, só no aqui e agora. E muitas vezes ele não consegue enxergar aquilo que nos aguarda. Mas a Bíblia diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Sabe que ele não é uma expectativa qualquer. A Bíblia chama isso de uma viva esperança. Haverá um dia em que nós vamos cruzar aqueles portais da glória. A Bíblia diz, ali não haverá mais morte, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais choro. A Bíblia diz, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá lembrança das coisas passadas, não haverá mais maldição. E nós precisamos focar o lugar para onde estamos caminhando. Amém? Porque um dia estaremos para sempre com Ele. Eu fico olhando para essa questão da ceia do Senhor, e eu percebo que além de recordar não apenas a morte, mas o significado da doação, da entrega, do que foi a redenção, o resgate realizado por Ele, o preço pago por nós. Eu percebo também, quando eu olho para aquilo que a palavra de Deus ensina a respeito da ceia, que isso é parte, querido, do que nós podemos chamar sem receio nenhum de um ritual de aliança. Se você, deixa marcado esse texto de 1 Coríntios, onde eu quero voltar daqui a pouco. Abra comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 26. A partir do versículo 26, a Bíblia diz, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo.
A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu olho para esse texto e vejo o Senhor Jesus declarando algo que nós precisamos entender. Nós não proclamamos o ensino da Igreja Católica a respeito da transubstanciação. Não temos essa doutrina, não cremos numa transformação literal dos elementos, mas precisamos entender o que Jesus afirma quando ele diz: isso é o meu corpo, quando ele diz: isso é o meu sangue. No capítulo 10 de 1 Coríntios, a palavra de Deus fala a respeito da comunhão com o seu corpo e da comunhão com o seu sangue. Ele diz que nós tomamos a ceia em memória dele, em lembrança dele. A ceia é simbólica, ela é memorial, é um momento onde nós recordamos aquilo que ele fez. Os elementos são simbólicos. No entanto, espiritualmente, nós podemos desfrutar de algo que normalmente, eu diria, é mais real e é mais profundo do que a nossa expectativa quando tomamos uma ceia. Apesar de não crer que os elementos se transformem literalmente, nós precisamos entender o que é essa simbologia. O que realmente significa. Não é só lembrar que um dia o corpo dele foi partido por nós, não é só lembrar que um dia o sangue foi derramado e dizer isso é algo simbólico. Por trás do simbolismo, do ato que estamos aqui realizando, encenando, existe no reino espiritual uma realidade à nossa disposição. Em 1 Coríntios 10, se você puder, acompanhe aí comigo no versículo... Não, estou em 2 Coríntios. 1 Coríntios 10, no verso 16. Paulo diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ele diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Depois ele diz assim no versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A associação que ele faz com a mesa dos demônios é quando ele fala de comer ou beber daquilo que foi sacrificado aos ídolos. Ele mostra, querido, que o reino espiritual, ele não é tão neutro como alguns de nós achamos ou gostaríamos que fosse. Ele diz que quando alguém está comendo de algo que foi consagrado aos ídolos, ele diz que está comendo da mesa dos demônios. Ele diz que quando alguém participa, da ceia, ele está participando da mesa do Senhor. E eu não consigo olhar, querido, para isso e dizer é algo só simbólico. Realmente o que fazemos no natural, quando pegamos o pão, comemos, quando tomamos o cálice e bebemos, isso é algo natural. Mas ao fazermos isso com o coração correto, com a atitude devida de fé, a Bíblia diz que nós estamos tendo comunhão com o corpo e comunhão com o sangue. Ou seja, os benefícios do corpo partido de Cristo, do sangue derramado, passam a estar à nossa disposição naquele momento. Em muitas igrejas, a ceia é chamada dessa forma, de comunhão. Pelo entendimento dessa afirmação, desse princípio. Agora, nesse momento em que temos a comunhão com o corpo e com o sangue, nós estamos praticando algo, querido, que os antigos, em especial os orientais e esses povos bíblicos, entendiam ser parte de um ritual de aliança. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu quero ler algumas afirmações do Senhor Jesus. Nós vimos em Mateus 26, que ao tomar do fruto da vide, e diz: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele faz questão de afirmar que uma aliança está sendo estabelecida e que aquele gesto de comer e beber era a celebração de uma aliança. Aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, nós temos uma noção da dimensão
dessa aliança que ele propôs. No versículo 53, nós lemos assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Preste atenção nessa frase: permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, uma menção do maná, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Por que eles dizem duro é esse discurso? Que nenhum deles saiu protestando ou acusando Jesus de tentar incitá-los à prática do canibalismo. Quando ele fala sobre comer a carne e beber o sangue, nenhum deles levou isso para aquela dimensão, a ponto de dizer, ele está falando literalmente sobre comer a carne e beber o sangue dele. Mas eles entendem, porque isso é parte de um ritual de aliança, querido, que muitas vezes era utilizado. A Bíblia diz em Gênesis 14, 20, que Melquisedeque vem ao encontro de Abraão. Abraão lhe entrega os dízimos de todo o despojo de guerra. E a Bíblia diz que Melquisedeque vem trazendo pão e vinho. Normalmente, quando usavam isso como figura dentro de uma aliança, eles estavam testemunhando um alto nível de envolvimento, de comprometimento. Era um tipo de aliança ou pacto onde a pessoa dizia: nós nos tornamos a partir de hoje uma só carne e um só sangue. Muitas vezes, depois de um nível de aliança como esse que firmavam, eles levavam mais a sério o relacionamento com aquela pessoa do que alguns familiares. Porque eles entendiam que o momento em que comiam o pão juntos e bebiam o vinho junto, eles estavam testemunhando uma mistura de vida. Eles estavam declarando: nós somos uma só carne, nós temos o mesmo sangue. E Jesus falou sobre permanecer nele e ele permanecer em nós. O nível de aliança, querido, para o qual ele nos chamou, é um nível de um envolvimento e um compromisso muito grande. E quando alguns dos discípulos percebem o nível de compromisso para o qual ele está a chamando, eles dizem: esse discurso é muito duro. Ou na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, está assim: dou conta não. A versão goiana: dou conta não. E a Bíblia diz que alguns deixaram de acompanhá-lo quando perceberam o nível e a intensidade do compromisso. Agora, querido, Jesus não barateou o nível de compromisso porque alguns viraram as costas. O versículo 61 diz assim: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? O versículo 66 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. No 67, Jesus perguntou aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Mas Jesus vira para os 12, e ele fala algo que poderia ser entendido mais ou menos assim: a porta da rua, serventia da casa. Quem quiser acompanhar a turma que está dando pé aí junto, pode ir. E não sei você, querido, mas por muitas vezes me pareceu assustador um texto como esse na palavra de Deus. Qual o nível de compromisso para o qual ele nos chamou? Em Lucas, no capítulo 14, Jesus diz assim, se puder, vá comigo ali para Lucas 14, versículo 25. Você vai perceber algo na Bíblia, que quase sempre que os evangelhos falam sobre multidões seguindo Jesus, sempre que ele dá uma olhada e parece que tem gente demais à sua volta ou atrás dele, a maneira que o mestre age ou reage é quase como se ele dissesse: gente, eu acho que vocês não estão entendendo. Para ter gente demais aqui, vocês não devem estar entendendo. E parece que ele sempre dá uma peneirada. Aqui em Lucas 14, 25 diz assim: grandes multidões o acompanhavam.
E ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele não disse, olha, vai ser um discípulo de segunda linha. Vai estar, assim, num nível mais simples. Ele disse, se você não fizer isso, e não estiver disposto a esse nível de renúncia, ele diz, você não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo, para ser meu discípulo, você tem que aceitar um nível de compromisso comigo, muito maior do que você imagina. Aí ele diz assim no versículo 27, qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz, que ele era um gesto que o próprio Jesus também foi obrigado a fazer, no momento em que a pessoa caminhava para a crucificação, antes da execução, o próprio prisioneiro que ia ser executado era obrigado pelo Império Romano a carregar sua cruz. Isso era uma forma de dizer para todo mundo, por onde ele passava, indo até o lugar da crucificação, era uma maneira de assumir que ele era um sentenciado à morte. Quando Jesus fala, toma a sua cruz, ele está dizendo, assuma a sua sentença de morte. Admita que você, a partir de agora, vai morrer para você mesmo, vai morrer para esse mundo. Paulo diz, eu estou crucificado para o mundo. Ele diz, você vai morrer para essa vida, vai morrer para a sua própria carne, e você vai viver para mim. Quer dizer, é um nível de compromisso, querido, muito grande. Ele diz, se não aborrecer, né, a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e a própria vida. A própria vida é o mais difícil. Ele diz, você não pode ser meu discípulo. Aí ele conta duas parábolas, duas ilustrações. Ele diz assim no 28, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Ninguém se lança a um empreendimento sem planejamento, sem orçamento. Se você vai se lançar em um empreendimento, sente primeiro, calcule quanto custa, vê se você pode ir até o fim. Ele diz, se você achar que não dá conta, nem comece. E o que ele está dizendo com isso para as pessoas? Você quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Senta e calcula quanto custa. Ele está dizendo, vai custar caro. Ele está dizendo, eu estou te propondo um alto nível de compromisso. E vê se você aguenta antes de entrar. Aí ele diz, qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Ele está dizendo, ele não vai se envolver em um empreendimento que ele não dá conta. Ele prefere desistir do que entrar. Aí ele diz no versículo 33, assim, pois, do mesmo jeito, semelhantemente, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Querido, eu não sei você, mas eu percebo que o nível de compromisso para o qual nós somos chamados é muito sério. E cada vez que nós tomamos a ceia memorial, nós não estamos apenas recordando o que ele fez. Nós estamos nos lembrando, nos mantendo ou conservando conscientes do nível de aliança para a qual ele nos convidou quando fez o que fez. Do nível de envolvimento e compromisso que nós devemos ter com ele. Antes de morrer, eu entendo que ele estava dizendo aos discípulos, e eu brinco que a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, versão street, linguajar mais desbocado, diz que ele diz para os discípulos, negócio seguinte, cambada, eu vou morrer por vocês, mas ai de vocês se esqueceu o que eu vou fazer. E diz, eu quero que vocês se lembrem disso, se mantenham conscientes. E eu acredito, querido, que além de ser uma ceia memorial, é um momento onde nós encenamos um ritual de aliança. É uma forma de dizermos, Senhor, ainda que de forma simbólica, o que fazemos na dimensão física, tem um significado profundo no reino espiritual que nós estamos fazendo. Nós estamos encenando o nível de compromisso
nós queremos comer a sua carne, beber o seu sangue, no sentido de testemunharmos mistura de vida. Nós queremos permanecer no Senhor e o Senhor em nós. Nós queremos esse nível de compromisso onde nos tornamos um. Eu acredito, querido, que não apenas estamos realizando algo que é simbólico, não apenas estamos nos lembrando da aliança, mas como eu disse, existe uma consequência, existe uma realidade espiritual na qual nós entramos. Eu acredito que quando nós entendemos o que é a comunhão com o corpo e o sangue, algumas coisas, querido, vão ser diferentes na nossa própria vida. Por exemplo, muitos de nós, a vida inteira, comemos do pão, sem entender, ou como diz Paulo aqui aos Coríntios, sem discernir o corpo do Senhor. A maioria de nós entende o significado de tomarmos o suco de uva. Nós lembramos o sangue dele derramado e entendemos que o sangue foi a moeda de compra, de pagamento, de resgate. Nós entendemos que esse era o preço necessário para que a nossa dívida fosse perdoada, os nossos pecados fossem cancelados, e o sangue de Jesus, ou os benefícios do sangue de Jesus, tratam diretamente com os nossos pecados. Mas e o corpo? A Bíblia diz no Salmo 103, Davi diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele diz, é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades, mas ele diz, é Ele quem sara todas as minhas enfermidades, ou as nossas. Ele diz, bendize minha alma ao Senhor, e não se esqueça. E nós muitas vezes, queridos, esquecemos os benefícios da cruz. Quando eu olho para a crucificação de Jesus e para o que aconteceu ali, eu não consigo evitar a lembrança de Isaías 53. Isaías 53, querido, é um texto que fala daquilo que ele fez na cruz por mim e por você. Por favor, abra lá. É uma profecia messiânica, embora proferida centenas de anos antes da vinda do Senhor Jesus, fala daquilo que ele fez na cruz. Versículo 3 diz assim, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas feridas, fomos sarados. A Bíblia fala dele levar sobre si, querido, as nossas iniquidades. E o sangue derramado foi para tratar com o nosso pecado. Mas a Bíblia diz que ele não levou sobre si apenas as nossas iniquidades. Diz que ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E a Bíblia diz que quando seu corpo foi partido e sofreu da forma como sofreu, o benefício, querido, do sangue derramado é o perdão do pecado. Mas o benefício do corpo ferido de Jesus é a nossa cura. E eu acredito que no momento, querido, em que entendemos o que ele fez por nós, e que a cura é um direito nosso, faz parte dos benefícios da expiação, do que Jesus fez. Eu acredito que quando entendemos isso e sabemos o que estamos celebrando, e entramos nessa dimensão do que Paulo fala da comunhão com o corpo, eu creio, querido, que no momento em que você leva aquele pedaço de pão que é parte de uma ceia memorial, simbólica, não houve transliteração, mas no momento em que você o coloca na boca, como quem está realmente realizando um ato profético de fé, e você passa a ter comunhão com o corpo de Cristo, você pode participar do benefício da razão pela qual o corpo foi moído, que é ser curado. Eu tenho visto pessoas que de entenderem e crerem nisso, no momento da ceia, têm sido curados sem que ninguém ore por eles. Aí Paulo diz ali aos Coríntios que a razão pela qual havia muitos fracos, doentes, ele diz, e não poucos que dormem, gente que já tinha morrido. Ele diz que é porque muitos comem e bebem sem discernir o corpo, sem perceber não só o corpo de Cristo, no sentido da unidade que devemos ter, a forma correta de celebrar, mas eu creio que quando ele fala de discernir o corpo, que ele deve também entender o propósito pelo qual celebramos esse corpo que foi sofrido por nós.
é discernir com o que realmente estamos comungando. Eu creio que é um momento, querido, onde podemos desfrutar de cura da parte de Deus. Amém? Eu acredito, querido, que quando participamos com esse entendimento, que é um momento de comunhão, não só entre os irmãos, particularmente a gente gosta de incentivá-los, né, a vir à frente, tomar o pão, tomar o cálice, depois tomarem juntos, em família, né, ou com os irmãos do relacionamento, da célula, com aqueles que estão mais próximos, porque a mesa ela tem uma figura de comunhão, mas eu não creio que é comunhão só com os irmãos. Ontem, no intensivo que tivemos do curso de integração, eu mencionei para os irmãos o fato de que em 1 aos Coríntios 10, Paulo diz que nós somos um só corpo, um só pão. E eu falei para eles que de vez em quando eu dou uma mirada naquele pão, eu penso em algum irmão que eu tenho que engolir. Às vezes vem a carinha de alguns de vocês. Eu digo, eu tenho que engoli-lo. Né? E, na verdade, querido, o que nós precisamos entender é que quando comemos todos do pão, estamos testemunhando unidade. Mas a ceia não é só um tempo de comunhão entre nós. É um tempo de comunhão com o Senhor e com os benefícios do corpo e do sangue. Amém? Esse é um momento, querido, onde nós, durante muito tempo, a igreja tem separado demais o assunto de perdão e cura. Algumas vezes, quando o Senhor Jesus curou alguns enfermos, ele diz, vai e não peques mais. Para outro ele disse, olha, vai e não peque para que não te aconteça nada pior. Em algumas vezes nós percebemos essa relação. Em outros momentos nós vemos Deus dizendo, como lá em Tiago, para orar pelos enfermos, e diz, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Nós queremos separar demais essas duas coisas. Isso não significa, querido, que toda doença seja consequência de pecado, e nem que todo pecado seja cometido de uma enfermidade, mas mostra que o Senhor tratou na cruz com as duas coisas. E nós precisamos reconhecer aquilo que está à nossa disposição. Fala para alguém ao seu lado. Fala, não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Fala para ele que perdoa os teus pecados e cura as suas enfermidades. Eu creio, querido, que nós precisamos reconhecer que é um ato de consequências espirituais. A ceia é um momento sério. Ou você é abençoado, ou você é julgado. Não tem um meio termo. E eu sei que deve haver temor, mas eu acredito que algumas igrejas estão pregando a mensagem errada. Estão tocando terror no povo. Irmão, se você vier cear do jeito errado, alguns quase estão esperando um raio cair na cabeça. Mas embora um raio não atinja, querido, a Bíblia fala sobre juízo. Fala sobre ser julgado. E aí, nós como igreja inventamos uma doutrina que não está na Bíblia. Se você não está com a vida em ordem, não tome a ceia. Irmão, você não acha isso em lugar nenhum da Bíblia. Nem os líderes exercendo um ato de proibição ao povo, você não acha na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas e Jesus deixou ele participar com o cão no corpo e tudo da ceia. Irmão, se Jesus não olhou para ele e disse, diabo, você não vai tomar ceia com a gente não. Isso me mostra que não é responsabilidade de quem oferece a ceia dizer quem toma. Qual é o princípio bíblico? A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. A pessoa que toma é que faz o exame. Nenhum líder que vai dizer se você toma ou se não toma. E não acredito, querido, desculpa quem faça isso, se eu estiver jogando pedra sem saber em quem. Mas não acredito em estabelecer uma disciplina e afastar alguém da ceia do Senhor. É a mesma coisa dizer, olha, o seu pecado não está perdoado, mesmo que você tenha se arrependido, confessado, então nós vamos levar um tempo, e quando a gente acreditar que está perdoado, então você comunga com sangue. Ninguém pode impedir o outro. Agora a Bíblia diz, quem vai participar, se examine. E qual é a razão de se examinar? Não é para você não participar. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma. Examine-se o homem a si mesmo e assim beba. Porque o exame, querido, tem um único propósito. Se nós vamos celebrar o perdão dos pecados,
Não faz sentido você celebrar o perdão do pecado em pecado. Eu acredito que isso é quase cuspir na cara do Senhor. Dizer, olha, você sofreu muito, pagou um alto preço para me livrar do pecado, mas eu prefiro continuar com ele. E eu hipocritamente vou celebrar o que você fez, continuando a viver naquilo pelo qual você tanto sofreu para me tirar. Aí alguns acham, então se eu não tomar a ceia, não tem problema. Mas o problema não é a ceia, o problema é o pecado. É lógico que celebrar o perdão do pecado em pecado traz juízo. Mas não tomar a ceia, querido, não vai te deixar melhor. Alguns quase tratam como se o problema, então, é a ceia. Aquilo é muito santo e se eu consumir aquilo vai me fazer mal. O errado, querido, é estar em pecado. E mesmo não tomando a ceia, o pecado, que não é seguido de arrependimento, vai trazer juízo. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa do juízo. Deus sempre usa de misericórdia, de longanimidade. E muitas vezes alguns não entendem essa paciência de Deus. Eles interpretam como uma certa impunidade e vão continuando. Mas chega um momento, que, embora a misericórdia venha primeiro, em que o juízo vem depois. E Paulo escreve claramente à igreja, falando sobre julgamento. Pedro diz, importa que o juízo comece pela casa de Deus. Ninguém se engane. O pecado tem um preço, e um preço muito caro. Agora, quando eu olho para o meu próprio coração, e se a Bíblia mandou examinar, querido, significa que encontrar pecado não era algo tão difícil. Era algo comum. Mas é um momento onde se você encontrou algo que precisa ser consertado, você conserta. Eu tenho conhecido alguns cristãos que, ao longo da minha caminhada com Deus, tem gente fazendo aniversário sem ceia. Vira assim ano. Todo mês ele tem um motivo para não tomar ceia. E ele acha que ele não vai ser julgado porque ele não tomou a ceia. Nós precisamos entender um ato de consequência espiritual. Não é neutro. Ou você vai ser abençoado ou vai ser julgado. Olha para o irmão ao seu lado assim com um ar profético, quase ameaçador, e diz, alguma coisa vai acontecer hoje. Fala para ele, bênção ou maldição. Você decide. Eu acredito que a ceia, querido, é um tempo de gratidão e de louvor. Em Mateus 26, o texto que nós lemos no versículo 30, depois da ceia, eles cantaram juntos um hino. Eu imagino que eles talvez não, certamente, não tinham todo o aparato musical do tabernáculo de Davi, nem o que nós temos hoje, mas eles cantaram juntos um hino. Era um momento em que eles entenderam que a gratidão do coração deveria transbordar na forma de louvor a Deus. Amém? Quem participa da ceia? Há muitas igrejas em que a ceia é só para os seus membros. Algumas ceias que elas são ultra restritas. É os membros, assim que estão naquele mais alto nível. Sabe, querido, nós entendemos o seguinte. A ceia é a ceia memorial da aliança. Então quem toma são os que estão em aliança com ele. Não importa se você é da nossa igreja local ou de uma outra igreja, nós somos parte do mesmo corpo e estamos celebrando o mesmo corpo. Então nós nunca fazemos esse tipo de distinção. Aí as pessoas me perguntam, mas pastor, a gente não tinha que ter um culto de ceia assim mais restrito? Talvez um dia, à medida em que a igreja cresce, algumas necessidades surgem. Né? Tem reuniões, você vê em Atos 6, que os apóstolos convocam a multidão de discípulos para resolver alguns problemas dentro da casa. Eu acredito que isso deve acontecer numa reunião à parte. Mas aqueles que estão sendo ensinados a respeito do que é a ceia, eles precisam decidir. Se você ainda não está em aliança com Cristo, a ceia ainda não é para você. Mas eu não perderia a chance de entrar depressa em aliança com Ele, de preferência hoje ainda. Tomar sua primeira ceia em aliança com ele. Alguns perguntam, pastor, nós permitimos que as crianças participem da ceia na nossa igreja. Outro dia alguém me perguntou, onde é que está na Bíblia que as crianças têm que tomar? Eu falei, eu vou começar com outra pergunta, onde é que está que elas não podem tomar?
primeira pergunta, eu respondi com outra pergunta. O Senhor Jesus disse que das crianças é o reino dos céus. A ceia do reino. O reino é delas. Essa é a nossa grande e profunda lógica, irmãos. Se algum dia a gente chegar diferente, a gente vem pedir desculpa e conserta. Mas essa é a maneira como entendemos. Deixa eu dizer algo, querido. Talvez para alguns que se converteram só depois de adultos, às vezes a gente menospreza a capacidade de entendimento das crianças. Eu sei, querido, que existe aquela idade, que o livro de Isaías fala de não saber escolher o bem, né, rejeitar o mal. E eu não sei dizer quando que a ficha cai para cada um. Mas eu tinha perto dos meus 3 anos de idade, quando eu entendi, numa dessas ministrações que nós temos para as crianças, o que Jesus tinha feito por mim na cruz. Eu não sei te explicar como, querido, mas é como se naquele momento, eu como criança ganhasse uma cabeça de adulto. Eu entendi. Eu não só entendi, aquilo me impactou. Minha mãe é testemunha disso, está aqui. Eu não é, dona Zenita. Fica em pé para que a igreja lhe conheça, a mamãe. E eu consegui explicar com essa idade. E nós acreditamos demais, querido, nesse tempo em que as crianças são ministradas. A ideia não é só deixar os pais à vontade para desfrutar melhor o culto. É que eles possam ser ministrados. Muitas vezes, querido, eu me lembro assim, a dificuldade que foi para que eu conseguisse me batizar. Porque a igreja que eu participava quando era criança, eles não batizavam as crianças. Eu me lembro, parece que tinha uma idade mínima, talvez fosse 12 anos. E um dia, quando eu tinha 7 anos de idade, o pastor fez um apelo. Quem queria entregar a vida para Jesus, ninguém foi. Até hoje não sei se porque ninguém foi, ele tentou fazer um outro apelo, não sei. Mas foi a única vez na minha vida que eu vi um apelo para batismo. Ele disse, e se tem alguém aqui que quer se batizar, eu queria que viesse à frente. Eu fui que nem um doido. E foi só eu. Cheguei lá e disse que lindo, uma criança querendo entregar a vida para Jesus. Falei, não, quero me batizar. Aí ele falou, não, você é muito novo, pode esperar. Falei, não, estou esperando mais de metade da minha vida. Faz as contas, né? Encontrou Jesus com 3, já estava 4 esperando. Eu estava mais tempo esperando o batismo do que para encontrar o Senhor. Irmãos, eu perturbei tanto para ser batizado, que eles criaram uma certa comissão de avaliação. Eu nem me lembro tudo que perguntaram. Minha mãe disse que eu respondi tudo direitinho. Mas eu tenho aquela imagem daquele povo na minha frente. Para mim, é a imagem de criança do Sinédrio. Eu diante do Sinédrio. E depois de ter respondido tudo que me perguntaram, alguém disse, nós não podemos negar a água para esse menino. Ele crê e sabe no que crê. Então, talvez, querido, seja mais fácil para mim defender o argumento. Eu me batizei nas águas antes de completar 8 anos de idade. Quando meu filho fez 7 anos, ele falou, pai, eu quero me batizar. Eu falei, vamos esperar mais um pouco? Ele falou, pai, você foi batizado com a minha idade e nem era batizado no Espírito Santo, que nem eu. Ele foi a primeira ovelha que eu batizei na comunidade de Alcance em Curitiba. Então, nós acreditamos que as crianças devem ser ministradas, elas vão corresponder e entender. O que nós pedimos é que os pais não sirvam a ser os seus filhos de uma forma leviana. Explique o significado. Ministre o coração deles. Encoraje. De vez em quando, eu sempre peço para os meus repetir o que nós estamos fazendo aqui. Porque eu acredito, querido, que eles devem estar inseridos nessa prática. Amém? São os aliançados com Cristo. Eu creio que as crianças têm direito. E não me vejo, querido, com autonomia de proibir ninguém. A gente adverte. Paulo advertiu os irmãos de Corinto e ele falou, olha, se alguém participar de modo indigno, vai ser réu de juízo. Mas a gente adverte, mas não proíbe. Porque, como eu disse em Lucas 22, 3, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. E depois, lá no versículo 21 e 22, né, nós vemos o Senhor falando dele participar da ceia, estando ali na mesa com o Senhor. Então, a gente joga a batata quente e diz, você é que escolhe. Mas quando você percebe, querido, que há algo que talvez te impeça, o propósito não é você não tomar ceia, não tomar daquele jeito. Mas examine o coração, conserte e faça aquilo que deve ser feito. Amém?
Alguém me perguntou outro dia, pastor, aonde a ceia do Senhor deve ser celebrada? Em Atos 2,46, nós vemos os apóstolos partindo o pão de casa em casa. Como logo depois a Bíblia diz que eles tomavam com alegria e singeleza de coração as refeições, eu entendo que o texto está falando duas coisas. Partir o pão é uma e as refeições, em comunhão e alegria junto, é outra. Eu entendo que o partir o pão estava falando da ceia sendo celebrada nas casas. Então, nós normalmente permitimos e não fazemos isso com frequência, e por algumas razões, durante um bom tempo não fizemos isso, mas de tempos em tempos nós queremos que a ceia também seja celebrada nas células, nas casas, e lá fica mais fácil fazer uma ceia de verdade. Eu achei que alguém ia dizer, glória a Deus, eu falei de ceia de verdade. Mas nós também percebemos que eles celebravam no grande ajuntamento, na reunião maior, no que no Velho Testamento era chamado, às vezes, da Assembleia Solene, aquela convocação santa de todos. Nós entendemos que há uma importância de reunirmos toda a congregação. E Paulo, quando ele pergunta para os irmãos, né, você não tem o que comer em casa, se você tem fome, come em casa, ele está dando a entender que a ceia está sendo celebrada em um outro lugar, que não eram as casas. Né? Ele diz, ou desprezais a igreja de Deus, e ele se refere à igreja como sendo esse outro lugar do ajuntamento, e nós fazemos também isso aqui na igreja. Alguém perguntou, pastor, quando que a gente tem que tomar ceia? Porque um irmão saiu comigo outro dia numa viagem, nós ministramos no domingo de manhã numa igreja, era culto de ceia, ele tomou a ceia comigo. Quando estava à noite em outro lugar ministrando, em outra igreja também era o culto de ceia, e quando eu fui cear de novo, chamei ele, falou, mas já ceiei de manhã. Como querendo dizer, agora só mês que vem, só pode um por mês. Eu falei, de onde você tirou a ideia que só pode um por mês? Ele disse, por que a gente só faz um por mês? Eu falei, irmão, porque a gente não aguenta dar pão e suco de uva todo domingo. Então a gente toma o primeiro domingo, a razão pela qual tomamos o primeiro é esse conceito de primícias, mas o Senhor diz, todas as vezes que fizerdes. Então ele não disse de quanto em quanto tempo tem que fazer, mas ele disse, sempre que fizer, lembre. E eu gostaria, querido, de que a gente pudesse celebrar a ceia com mais frequência até. Por enquanto vai ficar assim. Então, não há uma periodicidade definida. Né? De vez em quando, em grupos menores, reuniões com pastores, às vezes eu gosto quando nós podemos tomar a ceia num único cálice. Eu sei que alguns têm aquele pavor da baba de todos, mas quando é possível, eu acredito que isso reflete muito da unidade. Mas, queridos, nós temos falado muito sobre fazer a coisa certa, do jeito certo. Na vida de oração, nas esmolas, o Senhor falou sobre a necessidade de fazer a coisa certa, do jeito certo. Nas nossas ofertas, e eu acredito que com a ceia não é diferente. A bênção não é só porque tomamos da ceia, é o coração com que fazemos isso. Quando a gente realmente se aproxima da mesa do Senhor, entendendo a profundidade do que vamos celebrar. Domingo passado, querido, nós falamos da nossa dívida paga. Que quanto mais você entende o tamanho da sua dívida, mais você enxerga o tamanho do perdão que você recebeu. Eu não sei você, mas é muito difícil para mim tomar a ceia do Senhor sem me emocionar. E olha que eu tomo isso desde pequenininho. É muito difícil para mim, querido, pensar no corpo partido dele. E eu não consigo não pensar no relato da palavra de Deus. Alguns pensam naquela coroa de espinhos quase como se fosse uma coroa. E não um ato de zombaria e dor. Querido, a cabeça é um dos lugares mais sensíveis do corpo. É um lugar que qualquer pancada incha rápido e fácil. A Bíblia diz que depois de colocarem a coroa de espinhos na cabeça do Senhor, a Bíblia diz que batiam na cabeça dele com a cana. Quanto mais batiam, mais aqueles espinhos penetravam. Com a perfuração dos espinhos e as pancadas, a cabeça inchava. Quanto mais inchava, mais comprimia aqueles espinhos. Eu fico tentando imaginar o que foram aqueles açoites. Mas a agonia, que não é só física. A Bíblia diz que já no Getsêmani,
Ele chega ao ponto de dizer, se possível, passa de mim esse cálice. Ele chega a dizer para Deus, será que tem um jeito de nós rever o plano? Porque a agonia espiritual, querido, do peso do pecado, não só os meus e os seus pecados, mas os de todo o mundo, em todos os tempos e épocas, até aquilo que nós não pecamos ainda, foi lançado sobre ele. A Bíblia diz que a agonia dele foi tamanha, que chegou ao ponto de suar gotas de sangue. Ele não sofreu só os açoites, ele foi humilhado por aqueles guardas, esbofeteado, socado. Aqueles açoites era muito diferente de você levar uma chibatadazinha só. Normalmente aquele chicote que usavam, é por isso que às vezes Paulo faz distinção do açoite com varas. Ele, como cidadão romano, muitas vezes recebeu o açoite com vara, não o mesmo que o Senhor recebeu. E como cidadão romano, ele diz, uma quarentena de açoites menos um. Às vezes eu ficava pensando, menos um? Alguém diz, pastor, aquele último é quase o de misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor sofreu não apenas as chibatadas, que esse chicote, como eu estava dizendo, ele normalmente era um pedaço de madeira ou de metal que tinha preso nele várias tiras de couro. E na ponta dessas tiras de couro, eles colocavam pontas de osso seco ou de metal. Normalmente, quando a pessoa que estava executando o castigo batia, aqueles pedaços de metal ou de osso fincavam na pele. E quando ele puxava, aquilo vinha rasgando. Não era apenas a tira de couro batendo. A tira de couro era a parte boa. Depois de todo aquele sofrimento, eu fico pensando que foram, não os escravos atravessando as mãos e os pés, mas o peso do corpo a ser sustentado naquelas feridas. Eu fico pensando que ele não só na dor física, dele ser traspassado ao lado, mas a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia fala de alguém que foi desprezado. Não tinha parecer nem formosura, o estado que ele chegou, que foi algo terrível. Ele fez tudo isso por mim e por você. Eu não consigo pensar no fato de que ele não precisava ter passado por nada disso, mas escolheu nos substituir. E o meu coração não apertar de gratidão. Eu não consigo pensar que eu vou vir a essa mesa hoje, agradecer o corpo dele moído, o sangue que ele derramou por mim, sem dizer para ele que eu aceito o nível de aliança que ele me propõe. Eu ensino meus filhos desde pequeno. Eu digo para eles, papai ama vocês, mas não mais do que a Deus. Vocês têm que amar o papai e a mamãe, mas não mais do que a Deus. Teve momentos que eu já fiquei até sem graça, às vezes quase com raiva. Eu chegar e perguntar, quem é o pai mais lindo do mundo? E eles, Deus. Eu digo, tá aí, depois dele, você. Ah, bom. Aí já perdeu a graça, né? Um dia eu fiz pose para minha filha e falei, quem é o pai mais fortão do mundo? Ela, claro que é Jesus. E nós precisamos estar num nível de aliança, onde ele seja a pessoa e o compromisso mais importante da nossa vida. Onde qualquer outra coisa venha depois dele. Cada vez que eu vou dizer muito obrigado pelo que você fez por mim, pela forma como você me comprou, me resgatou, não é só alegria de escapar da condenação do inferno. Só isso é bom demais. Mas é saber que agora eu pertenço a ele. Eu vou passar a eternidade com ele. É saber que a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. João diz, amados, agora somos filhos de Deus. Ele diz, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ele diz, não foi revelado. Mas ele diz, mas sabemos que quando ele se revelar, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Irmão, o trem vai ser bom demais. Não há razão alguma
pessoa tem que estar presa a uma insanidade, a uma ignorância, uma cegueira muito grande, para não querer andar com o Senhor. E esse momento, querido, é um momento onde a gente não só resgata essa consciência, mas a gente tem que se derramar diante dele em gratidão. O meu temor, e muitas vezes eu oro, é que isso não vire só rotina, não vire só hábito, não vire só parte do nosso comportamento religioso. Hoje tem ceia. É um momento, querido, de uma oportunidade muito especial de você renovar a sua aliança com o Senhor, de você celebrar o amor e a redenção dele na sua vida, de você resgatar o entendimento do nível de aliança que você precisa ter com ele. Há momentos, querido, onde eu creio que nós temos que renovar a nossa aliança. Eu não faço isso o tempo todo, porque eu acredito que ficar fazendo isso toda hora é não levar a sério o que você já fez antes. Mas de tempo em tempo, eu creio que existe um chamado de Deus que vem ao nosso coração, para que a gente renove a aliança. Há 5 anos atrás, Kelly e eu estávamos ministrando alguns dias na Itália. E num dos dias estávamos próximos a Roma. A pastora Rosela, uma amiga nossa de Milão, que esteve já aqui conosco, ela nos levou para conhecer Roma. E ela falou: Luciano, nós não temos o dia todo, é uma boa parte do dia, mas não é o dia todo, não dá para conhecer tudo. Ela disse: vamos selecionar o que você prefere. Eu falei: eu quero dar prioridade a tudo aquilo que diz respeito à história da igreja. E um dos primeiros lugares onde ela nos levou, a pedido nosso, foi na Praça de Espanha, onde Nero usou os cristãos para iluminar as ruas de Roma. E quando cheguei lá, querido, eu não sei explicar para você a sensação que eu tive de talvez ficar visualizando um lugar, né, do qual eu ouvi falar tanto. Mas os cristãos, debaixo de perseguição, mesmo quando eram expostos a esse nível de tortura, de martírio, eles permaneciam firmes até o fim. A história diz que o crente estava lá amarrado num pedaço de pau, num poste, um monte de lenha embaixo, enquanto ele estava esperando atearem fogo nele, cantando em voz alta, em louvor a Deus. Quando botava o fogo, e o fogo começava a subir pela lenha, começava a chegar perto do corpo, e obviamente pela dor, ele começava a se contorcer e gritar e não conseguia mais cantar. O crente do próximo poste, que não tinha sido alcançado pelo fogo, continuava onde o primeiro parou. E as pessoas assistiam pasmas, o nível de compromisso deles com o Senhor até o fim. Diz a tradição que em cada um dos locais daquelas luminárias, em toda aquela escadaria do que é uma igreja hoje, diz a tradição que aquele são exatamente os lugares onde se queimavam os cristãos. Eu resolvi dar uma volta pela praça, subir toda aquela escadaria, contornar. Enquanto eu ficava pensando, querido, nos relatos do nível de compromisso desses crentes até o fim, eu não consegui não chorar. Aliás, digo, homem, quando chora, chora feio. Mulher chora bonito, talvez porque treine mais, não sei, ou porque não lute contra. Mas enquanto eu pensava naquilo, eu fui tomado assim de um temor tão grande. Eu via as pessoas rindo, brincando. Minha vontade era gritar com eles: vocês não entendem o que aconteceu aqui? Mas à medida que eu fui andando, olhando, pensando aquilo tudo, eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, o nosso nível de compromisso contigo é muito frágil. A gente, por qualquer coisa difícil que aparece, já desanima, quer chutar o balde, meter o pé em tudo. Irmão, de repente, ali naquele momento, eu comecei a pensar no que o livro de Hebreus fala sobre homens dos quais esse mundo não era digno. A Bíblia diz que o mundo não merecia estes homens, de tão comprometidos com Deus que eram. E de repente eu comecei a perceber a dignidade do que é um compromisso, do que é alguém que entende esse nível de aliança. E a Bíblia diz em Apocalipse que alguns venceram o diabo porque não amaram as suas vidas até a morte. Esse é um nível, querido, onde o crente chega, onde não tem mais nada que o diabo possa usar contra ele. E naquela hora, eu acho que se eu encontrasse um desviado na frente, eu torcia o pescoço dele. Porque a consciência do nível de compromisso que a gente tem que ter com ele, que me veio, foi tão grande. E eu não aguentei, querido. No início eu até tentei lutar contra o choro, mas aí fica pior. Eu ficava chacoalhando.
já estava chamando a atenção do mesmo jeito. E eu abri mão, comecei a chorar enquanto andava ali. Eu pensei, a maioria deles nunca mais vão me ver mesmo. Embora talvez eu tenha sido registrado por algumas filmadoras. Eu fui andando chorando e dizendo, Senhor, aqui e agora, hoje, eu renovo a minha aliança com o Senhor, com esse nível de entendimento. Eu não sei se eu estou pronto para dizer que vou até o fim e dou sangue. Mas eu me comprometo com a minha boca. De se precisar chegar a esse nível, pode acabar comigo. Irmão, naquele lugar, aquele dia eu chorei tanto diante de Deus. E eu realmente renovei a minha aliança de compromisso com Ele, num nível de entendimento. Que eu não sei te explicar como. Mas eu consigo ver a minha vida antes e depois daquele dia. E há momentos, e eu quero crer, querido, no meu espírito, que essa noite é um desses momentos para alguns de vocês. Em que a gente precisa entender a dimensão de compromisso. Sabe que ele não quer pisar em você de forma alguma, mas o Senhor, ele deixou muito claro a mensagem dele para você e qualquer um dos seus discípulos. Ou você renuncia tudo o que tem e a sua própria vida, ou você não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo, ou você entra no que eu proponho para você, ou ele diz, ou eu não te aceito, não te considero dentro. Quer dizer, você não tem a opção de dizer, eu vou ser um discípulo de segundo ou terceiro escalão menos comprometido. Ou você é ou não é. E cada vez, querido, que nós vamos tomar a ceia do Senhor, eu acredito que é um momento onde deve haver temor no nosso coração. Não onde a gente deva fugir disso, mas onde a gente deva procurar alcançar aquilo que ainda não alcançou. Você pode dizer amém? Eu gostaria que nós nos colocássemos em pé. Nós vamos orar e tomar a ceia.